E assim, em nome de Deus, do Cristo e da caridade, estamos iniciando atividades desta casa. Nosso irmão Rodrigo de Flores, a explanação, irmã Miriam, por você, a leitura do Evangelho. Depois faremos a irradiação para os lares através de uma prece. Os trabalhadores do Senhor. Atingistes o tempo em que se irão cumprir as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Seus dias de trabalho serão pagos 100 vezes mais do que pensavam receber. Felizes serão os que disserem a seus irmãos: Irmãos, trabalhemos juntos e unamos nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre o trabalho acabado. Pois o Senhor lhes dirá: Vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que calastes vossos ciúmes e vossas discórdias, para impedir que o andamento do trabalho sofresse com isso. Mas infeliz daqueles que, por suas dissessões, retardarem a hora da colheita, pois virá a tempestade e eles lhes serão levados pelo turbilhão e gritarão: Graças, graças. Mas o Senhor lhes dirá: Por que pedis graças, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos, e que vos recusastes a estender-lhes a mão, vós que esmagastes o fraco em lugar de apoiá-lo? Por que pedis graças, vós que procurastes vossas recompensas nas alegrias da terra e na satisfação de vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa da maneira que a queríeis? Não peçais nada mais. As recompensas celestes cabem àqueles que não pediram as recompensas da terra. Deus faz, neste momento, a enumeração de seus servidores fiéis e marca com seu dedo aqueles que só têm a aparência do devotamento, a fim de que não usurpem o salário dos servidores corajosos. Pois ele confiará os postos mais difíceis, no grande trabalho de renovação pelo Espiritismo, aqueles que não recuaram ante sua tarefa, e então se cumprirá esta fala: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito de Verdade, Paris, 1862. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. É sempre um prazer dividir esses momentos com vocês. E, como de praxe, rogamos sempre ao Mestre que nos ampare e que as palavras provenham do coração com verdade. E hoje, eu quero propor um raciocínio, na verdade, propor uma reflexão para vocês, mas um pouco diferente daquilo que a gente costuma fazer. Por quê? A gente geralmente pega um texto e tenta desenvolver o texto, tenta se aprofundar na ideia, tenta dividir com os irmãos alguma proposta que está dentro do Espiritismo, mas hoje, de forma muito breve, de forma muito singela, eu peço a permissão a vocês para dividir com vocês um caso de auxílio que tentamos fornecer a um amigo. E por que eu acho interessante dividir isso com vocês? Porque muitas vezes, quem sabe, nós não temos a dimensão exata de como a espiritualidade maior cuida da gente. Às vezes a gente não tem a real noção de que a vigilância divina, ela é intermitente, ela não acaba nunca. E que os espíritos que fazem a vontade de Deus, eles estão com nós de uma forma muito próxima e muitas vezes, quem sabe, nós não temos a dimensão de como isso acontece e, por vezes, quem sabe, podemos nos sentir sozinhos, invisíveis, ou que as coisas que acontecem conosco, elas não são vistas, não são ouvidas, não são
dimensionadas, elas não são abraçadas pela espiritualidade. E eu sempre costumo fazer o seguinte exemplo, a seguinte comparação. Alguns dias atrás, a gente estava numa viagem de negócios e daí eu me lembro de ter pousado no aeroporto de Brasília e ter ligado meu telefone, que estava desde a viagem que nós saímos de uma reunião lá de Fortaleza, estava indo para Brasília. E eu ligo e a minha mãe já tinha mandado mensagem pedindo para ligar para ela. Daí eu liguei, ô mãe, tudo bem? E ela falou assim, ô meu filho, onde é que tu tá agora? Eu disse, ó mãe, acabei de pousar em Brasília. Aí quando é que tu vem para casa? Daí eu disse, detalhe, tá? Eu já tenho mais de 40 anos e eu não moro com a minha mãe desde os 18, quando fui servir o quartel. E ela disse, quando é que tu volta para casa? Eu disse, mãe, eu agora estou pousando em Brasília, eu tenho mais 2 reuniões, depois eu pego o avião para Curitiba, eu pouso em Curitiba, de Curitiba eu alugo um carro e dirijo até Florianópolis, onde o meu carro está estacionado, está guardado, daí eu venho de carro o meu carro para Torres. Então eu devo chegar próximo de amanhã. Ô meu filho, então é o seguinte, eu já olhei a temperatura que vai estar, então tira da mala um casaco. Porque quando tu chegar em Curitiba vai estar frio, vai estar 15 graus, tu tá aí em Brasília, tá quase 30. Então, olha só. Se a mãe da gente, que é uma pessoa encarnada, com todos os seus vícios, com todas as suas virtudes, com todas as suas dificuldades, uma criatura em desenvolvimento, muito longe da perfeição, ela tenta ter esse nível de cuidado com um filho, a quem ela já não mora há muito tempo, já é adulto, já tem a família, ela tem esse nível de ternura, de cuidado, de querer demonstrar que se importa com os detalhes do que está acontecendo. Que dirá Deus? Se uma mãe consegue ser zelosa assim, que dirá Deus? E por vezes a gente se sente apartado desse amor, dessa vigilância, dessa importância de filhos de Deus. E por isso eu queria dividir com vocês essa reflexão, esse caso desse meu amigo. Poucos dias atrás mesmo, teve um dia de noite, uma noite comum em casa, que o meu nenê, o meu filhinho mais novo, o Francisco tem 2 aninhos, e o Francisco acordou chorando. Então eu levantei da cama, isso já era alta hora da madrugada, fui até o bercinho dele, né? Botei o bico na boca, fiz um nanazinho nele, ele voltou a dormir. Aí quando eu voltei para minha cama, eu fiquei pensando assim, cara, que hora deve ser? Né? Que hora deve ser? Se for muito tarde, então vale a pena tentar voltar a dormir. Né? Se for muito cedo, no caso. Se já estiver quase na hora de acordar. Se não, até eu fiquei pensando, se eu olhar para o telefone, eu vou perder meu sono. Mas daí foi pensar isso. E escutei um barulhinho da notificação do meu telefone. E eu tento ter o hábito de, ao chegar em casa, porque eu não posso desligar o meu telefone por causa do trabalho, porém eu coloco ele sempre no silencioso. Porque a ideia de estar em casa é estar com a família. E para que os meus filhos não fiquem vendo sempre a gente né, olhando a tela e não desenvolvam esse péssimo hábito. E daí eu pensei, puxa vida, estava silencioso no telefone, não estava no silencioso, e aquela notificação chegou, e eu olhei, era uma notificação de um aplicativo, não sei qual desses Facebook da vida, mostrando uma lembrança de 10 anos atrás. E nessa lembrança estávamos eu e um amigo, que era muito próximo na época, mas que, por essas circunstâncias da vida, por essas coisas, a correria, e uma coisa acontece ali, e vai indo, se afastou. Nos afastamos, isso é comum, isso é normal. E daí eu olhei e me deu uma saudade dele. E eu pensei, ali na madrugada mesmo, eu peguei, mandei para ele a foto. E escrevi, saudade.
Fazia muito tempo que não nos falávamos, muito tempo mesmo. Qual foi a minha surpresa? Que na hora ele me responde. Na hora. Ele me respondeu e disse assim, olha a mensagem que ele respondeu. Saudade também. Preciso falar contigo. Daí eu fiquei, puxa vida, né? Poxa, acordar dessa hora. Me liga quando quiser. Né? No outro dia ele me ligou. E daí, olha só, interessante. Ele disse assim, cara, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso da tua ajuda. Eu estou num momento muito difícil. E há meses, eu penso em falar contigo. Mas eu tenho muita vergonha. A vergonha, o afastamento, aquelas que nem eu falei, essas coisas que vão acontecendo. Eu falei, não tem que ter isso, não. O que acontece? Vamos marcar, tomar um chimarrão, vamos conversar, e assim foi feito. Daí, ele contou o seguinte, ele, naquele momento de vida, guardem o termo que ele usou, porque o termo vai ser interessante a gente falar disso. Ele falou que vivia uma tempestade perfeita. Ele dizia, Rodrigo, eu vivo uma tempestade perfeita. Tudo na minha vida deu errado. Ele estava vivenciando um problema financeiro muito grave. A empresa que ele tinha havia falido. Não deu certo os planos dele. Com essa falência, o relacionamento começou a pesar, porque ele, muito nervoso, a ex-esposa, muito nervosa, e ele começou a dar vazão a um hábito que ele sempre teve desde novo, que era beber. E muito nervoso, muito agitado, muito angustiado, ele cada vez ia bebendo mais, pesou o relacionamento acabou. E ele, naquele nível de estresse, nível de complicação que tinha, ele, algum tempo depois, sofreu um AVC e ficou com algumas sequelas. Não foi mortal, não foi fatal, mas deixou ele com sequelas. Então ele dizia assim, eu não tenho mais nada. Eu estou falido, eu devo muito mais do que tenho, eu não tenho relacionamento mais, o meu relacionamento acabou. Eu só encontro conforto na bebida e eu agora estou doente, eu nem saúde eu tenho mais. E ele disse, eu vivo uma tempestade perfeita. E daí eu falei para ele, eu disse assim, meu amigo, eu só posso te ajudar oferecendo o que eu sei, o que eu acredito, oferecendo para ti algo, mas que daí vem o ponto. Sabe qual é a dificuldade? A dificuldade é que ele sempre foi um ateu convicto. Um ateu convicto. Realmente um ateu convicto. E, bem ou mal, querendo ou não querendo, alguns dos problemas que tiveram, na verdade que ele teve, eu não tive problema com ele, mas ele via, às vezes eu fazer postagem, espírito e tudo, e na cabeça dele aquilo não podia entrar. Na cabeça dele, estava vendendo ilusão para as pessoas, estava enganando as pessoas, estava aproveitando, era como ele via. Isso era uma das questões. Então, e daí eu disse, meu irmão, não tenho como te ajudar dentro da premissa qual tu te propõe. Eu só tenho para te oferecer o que eu tenho. E o que eu tenho, num problema desses, é a minha fé. É a construção de sentido de vida que eu tenho, que eu fiz, que eu construí, que eu adquiri. Então, nesse momento, eu não tenho muito para te falar. Porque, entendam, meus irmãos, entendam. Para uma pessoa como ele, que não acredita na transcendência nenhuma da vida, que para ele a vida nada mais é do que esse intervalo do berço ao túmulo, todas as dores e todos os problemas caem sobre ele com o peso de 1 tonelada. Entende? Por quê? Porque se a vida
nada mais é do que estar aqui, materialmente falando, tentando viver o máximo de sensações possíveis, que é o sentido da vida para ele, no momento em que você não tem dinheiro. Porque sem dinheiro você não consegue gozar de todas as possibilidades que você acredita ser o sentido dessa vida. Você não tem saúde. E você não conseguiu nem mesmo criar ou manter um relacionamento para você. E você está completamente desequilibrado emocionalmente a ponto de estar às portas do vício. Do ponto de vista material, você é um perdedor. Você não tem nada. Então, se você baseou toda a sua busca em cima de um processo de materialidade, de gozar de sensações, de ter circunstâncias aqui que a vida material lhe pode oferecer, e você chega a um ponto da vida, você não colheu nada daquelas expectativas, o que acontece com você? Então, esse era o problema, e ele repetia esse termo. Uma tempestade perfeita. Virou uma tempestade na minha vida, tudo convergiu para essa tempestade. Só que, sabe qual foi a surpresa? A surpresa é que pela primeira vez, eu que conheci ele logo no início da adolescência, e mesmo num tempo apartado, pela primeira vez, ele não se mostrou refratário a uma ideia de espiritualidade. Porque eu falei para ele, é o que eu tenho para oferecer. E daí ele me disse assim, ele falou, Rodrigo, eu já tomei uma decisão para mim. Eu não quero mais viver. Eu não quero mais estar nessa vida. Essa vida deu errado. Não vale a pena. Não se trata mais de ser eu vou tirar minha vida. Mas se trata de quando e como que eu ainda não decidi. Eu quero resolver algumas questões para não deixar ninguém mal. E eu vou tirar minha vida. Só que no dia que eu coloquei isso na minha cabeça, que eu tomei essa resolução, eu não paro de pensar de ligar para ti, de te procurar. De forma que eu tive várias vezes com o telefone para te ligar. Que várias vezes eu estacionei meu carro na frente da tua casa, mas eu tinha vergonha disso aí. Então, se o meu inconsciente diz que para eu ficar mais tranquilo com a minha decisão, eu preciso escutar o que tu tem para falar, eu aceito o que tu fala. Mas eu já te aviso que eu não vou concordar. E daí eu disse, mas meu irmão, aí que está o ponto. Eu não tenho a menor pretensão de te converter a nada. Porque o que eu acredito, tá, é que a pessoa se convence. A pessoa constrói para ela as suas percepções, que ninguém impõe ou ninguém dá. Porque conhecimento, meus irmãos, conhecimento, experiência, sabedoria, a gente não transmite, a gente adquire. É meio estranho pensar isso, né? Às vezes a gente vê nossos filhos fazendo uma bobagem, às vezes a gente vê as pessoas mais novas fazendo uma bobagem, e a gente fica assim, poxa, a gente quer ajudar, e nesse querer ajudar, a gente acaba se passando. Sabe por que a gente acaba se passando? Porque experiência, sabedoria não se transmite. Nós não vamos conseguir transmitir o que conhecemos, o que sabemos para aquela pessoa. Teimosos somos nós que queremos fazer isso. Aquela pessoa precisa adquirir, trilhar o seu caminho a ponto de que aquilo seja construído. Então eu disse para ele, do que eu acredito, meu irmão, eu não tenho a menor pretensão de te convencer. Porém, eu tenho para te falar uma coisa. No que eu acredito, eu acho que essa decisão que tu tomou é horrível. Porque no que eu acredito, meu irmão, tu não quer desistir da tua vida. Tu quer acabar com a tua dor. E no momento que tu acredita que para acabar com a tua dor, tu precisa acabar com a tua vida, na minha concepção, no que eu acredito, no que eu aprendi,
é que tu vais entrar num pesadelo muito pior. A tua dor não vai terminar. Ela vai piorar muito. Então, eu digo para você que por mais que você não acredite, eu convido a você, porque você sempre foi uma pessoa muito inteligente. Então eu te convido a refletir. E se tu tiver errado? E se tu sabendo, tu diz que tu não nega e nem desnega, tu não acredita que há nada depois disso. Mas e se houver? E se houver? E se tu, dentro da tua construção, tu tiver equivocado? E tu tiver tomado uma atitude impensada que te traga muito mais dor depois? Então, quem sabe, esse é o ponto que eu quero falar contigo. Esse é o ponto que eu preciso dividir contigo. Quem sabe a escolha que tu teve é uma escolha equivocada. É uma escolha que requer, no mínimo, que tu repense. Então ele falou assim. Olha o que ele falou. Olha o que ele disse. Ele disse assim, Rodrigo, mesmo se eu acreditasse que houvesse um Deus, ele não iria olhar para mim, ele não iria aceitar, porque eu sempre neguei ele. Eu sempre neguei a Deus. Como agora, por mais que eu acreditasse, por mais que eu quisesse acreditar, esse Deus não ia me olhar. Porque eu neguei ele sempre. E daí eu falei assim, meu irmão, veja, você está cometendo, quem sabe, um equívoco maior que todas as pessoas religiosas no mundo cometem. Algumas mais, outras menos. Sabe qual é o equívoco? O equívoco de acreditar que você sabe o que Deus pensa. O equívoco de acreditar que você sabe como Deus olha para as coisas. O equívoco de acreditar que você sabe o que Deus determina ou não determina, o que Deus acha ou Deus deixa de achar, que Deus olha para uma pessoa em detrimento da outra, que olha para um grupo em detrimento de outro, e que se você fizer algumas coisas, Deus vai gostar de você mais do que gostar de outro. Isso é um equívoco. Porque nós não conseguimos fazer isso. E eu contei para ele então a passagem de Santo Agostinho de Ampona. Santo Agostinho, um dos grandes pensadores, filósofos do cristianismo. Santo Agostinho, certa feita, ele tinha o hábito de caminhar ao pôr do sol na praia, refletindo, pensando. Então ele fazia os afazeres dele e quando começava o sol se pôr, o ocaso da tarde, ele ia até a praia, na cidade de Ampona, onde ele morava, e lá ele ficava nas suas cogitações, nas suas reflexões, pensando, e ali depois ele botava os pensamentos dele no papel. E a partir disso nasceu grande filosofia que ele propôs à posteridade. Porém, num dia em específico, ele cogitava, ele pensava sobre o seguinte: ele queria entender a mente de Deus. E ele ficava, e ele ia longe no pensamento dele. O que será que Deus pensou quando criou? Acima daqui dessa vida, o que tem? E ele divagando sobre aquela concepção de tentar entender o que Deus esperava do mundo, o que Deus esperava dele, como aquilo se dava. E ele estava absorto nos seus pensamentos e ele se depara então com um menininho. Esse menininho havia cavado um buraco na areia, pegava uma pequena jarra, ia até o mar, enchia de água, voltava e colocava no buraco. Como era areia, ao botar água no buraco, a água desaparecia. Era areia da praia. Então ele ia lá de novo, enchia, e assim o menino foi fazendo, e ele parado, olhando o menino, até que esqueceu do que estava pensando e se focou naquela figura, naquele menino, naquele caso específico daquele menino com tanto esforço, indo lá buscando a água, colocando. Então ele se aproximou e falou: menino, o que tu está fazendo? Então o menino disse assim: eu quero colocar o mar dentro desse buraco. Então, Santo Agostinho começou a rir. Mas, meu filho, como é que tu vai colocar essa quantidade enorme de água nesse buraco? E daí o menino olha para ele e diz: tu acha que Deus vai caber na tua cabeça? Ele toma um susto e já não tem mais menino,
já não tem mais nada na volta. E ele percebe então que havia sido um anjo. Na verdade, dentro das cogitações dele, diz que Deus escolheu falar assim com ele, mas nós sabemos, nós espíritas já sabemos que não é assim, né? Deus usa criaturas para tratar outras criaturas. Deus usa seus filhos para lidar com os seus outros filhos. Então nós sabemos que ali houve um fenômeno mediúnico. E ele então, esse meu amigo, eu falei dessa história para ele, disse, como assim tu pode ter a pretensão de acreditar o que Deus vai ou não falar para ti? Se tu resolver, acredita nele. Como tu podes acreditar que Deus vai te abandonar porque tu em algum momento negou ele? Tu não sabe o que Deus pensa. Tu não sabe como as coisas funcionam. E ele então começou a desmoronar aquela fortaleza, aquela muralha de ser refratário a qualquer pensamento. E a partir dali, então, eu falei assim, meu irmão, eu acho, o que eu acredito é que qualquer dor que tu esteja vivendo, qualquer problema que tu esteja vivendo, quem sabe você precisa de Jesus no coração. E aí, então, ele voltou para o estado. Ele disse, não, eu até consigo conceder uma ideia de Deus. Eu até consigo, Rodrigo, conceder a ideia de uma inteligência por trás das coisas. Mas não me vem com papo de Jesus. Porque isso é papo de crente, alguém que quer me converter, quer tomar meu dinheiro. Mas, meus irmãos, é normal que pense assim. Por quê? É normal que pense assim. Entendamos. Quantas e quantas e quantas reencarnações nós já tivemos dentro de outras percepções de Jesus? Quantos crimes já foram cometidos em nome de Jesus? Nós estamos vendo o mundo entrando numa guerra onde o ministro da guerra do país mais rico do mundo tem um livro escrito A Cruzada Cristã. Ele acredita numa cruzada, que fazer uma guerra contra os árabes é uma cruzada, é o que Deus pediu para ele. Então, entendamos que é natural que para algumas pessoas, para algumas mentes, a palavra, o nome Jesus, tenha vários significados negativos. Entende? Bem, daí eu disse assim para ele. Eu pensei, eu preciso modificar esse pensamento dele. Então eu disse assim, meu irmão, eu não quero discutir contigo o Jesus religioso. Eu não quero discutir contigo essa ideia do Filho de Deus. Eu não quero discutir contigo a ideia do Deus vivo. Vamos discutir o Jesus psicológico dele, o emocional desse homem. Vamos discutir as suas atitudes. Vamos discutir aquilo que ele pensava. Vamos discutir aquilo como ele falava, como ele dizia, como ele agia. E vamos tirar essa percepção de um Jesus religioso que construído pelas religiões. Porque essa percepção tu ainda tem. Essa tu não vai te livrar do dia para a noite. Mas quem sabe, meu irmão, tenta olhar Jesus um pouco além disso. E ele disse, o que tu quer dizer? Eu disse, meu irmão, pensa assim. Um dia, ele está lá, esse homem está lá, nos seus afazeres, refletindo, rabiscando na areia. Chega uma turba de homens religiosos, trazendo aos braços uma mulher maltrapilha. E dizem para ele, essa mulher foi pega em adultério. A lei diz que nós temos que apedrejá-la, que a pena é de morte. E tu, o que dizes? E daí eu falei para ele, o que Jesus fez? Ele não aceitou aquilo para ele. Ele não se deixou envolver naquela coletividade,
na psicologia daqueles homens, na psicologia daquelas pessoas, não se deixou contaminar ao que a lei, propriamente dita, escrita, falava. Ele emocionalmente se manteve impávido. Que pessoa que consegue fazer isso? Tu conseguirias fazer isso? Eu não conseguiria fazer isso. Eu não conseguiria agir dessa forma. Pois sabe o que Jesus fez? Jesus olhou para aqueles homens, ele não condenou a eles, não condenou a mulher, não condenou a ninguém. Ele não teve uma única palavra agressiva, ou ele não quis dar um sermão nos caras. Nada. Ele olhou para cada um deles e disse assim: pois bem, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele convidou aqueles homens que estavam em julgamento, julgando aquela mulher, a julgarem a si mesmos. Eu disse: que pessoa consegue fazer isso? Que superioridade emocional, que fortaleza emocional. Porque às vezes, meus irmãos, eu não sei vocês, mas às vezes a gente se perturba por qualquer coisa. Se alguém está de cara amarrada na nossa casa, a gente já fica perturbado. Se tem uma pessoa que trata mal a gente no trabalho, a gente já se perturba. Se alguma coisa que a gente planejou não deu certo, a gente já se deprime. Que fortaleza emocional era esse homem? Que consegue, num momento desses, agir dessa forma. Eu disse: meu amigo, esse homem foi traído por alguém que ele amava, próximo a ele, foi traído com um beijo. E ele perdoou esse homem e ainda até o último minuto disse para ele: amigo, aqui vens. Que pessoa emocionalmente madura consegue fazer algo assim? Eu disse para ele: meu amigo, esse homem já tinha sido torturado, humilhado. Ele é colocado diante do homem mais poderoso daquela região. E aquele homem olha para ele, ironicamente, jocosamente, e diz assim: és tu o rei dos judeus? E ele responde para aquele homem poderoso, sem nenhum temor, sem nenhuma afetação, sem nenhum medo, responde: tu o dizes. Tu o dizes. Não é eu que falo, é tu que dizes, é tu que está dizendo, é tu que está dizendo. Ele não clama pela vida dele, ele não pede perdão de nada, ele não tem medo, nada. Então eu te convido, eu falei para esse meu amigo, eu te convido, meu amigo, a olhar esse Jesus, emocionalmente falando. Vamos deixar de lado a figura religiosa, essa ideia do Deus vivo, e vamos pensar num homem que trata dessas questões dessa forma. Então ele disse assim para mim: tu tem um ponto. Só que eu não sei se eu consigo me convencer só com isso. Ele falou: eu até consigo me convencer, tu até me convenceu sobre a ideia do suicídio. Tu conseguiu me convencer. Tu conseguiu me convencer sobre uma ideia de uma transcendência na vida, de um Deus, de uma inteligência por trás dos acontecimentos. Tu conseguiu me convencer. Tu tenha bons argumentos, ele falou para mim. Só que eu ainda não consigo me convencer a uma conversão a Jesus. Daí, por inspiração, eu fiz para ele o seguinte: meu amigo, já que tu vives uma tempestade perfeita, vamos fazer um desafio. Peguei o evangelho e coloquei diante dele, uma Bíblia, né? No momento onde nós estávamos, tinha esse, era uma Bíblia. Botei diante dele. Abre a Êxodo. E vamos ver o que fala para ti. Já que tu vives essa tempestade perfeita, já que a vida convergiu para esses problemas todos, já que é um momento que tu busca algo que te falta e que tu não sabe qual é, mas que tu tem dúvida, vamos jogar ao acaso. E ele então abriu. Ele abriu, e eu vou ler a passagem para vocês que saíram. Quando ele leu, antes de ler em voz alta, ele ficou branco. Arregalou os olhos desse tamanho. Gaguejou.
Ele que falava que vivia uma tempestade perfeita, abriu nessa passagem assim: naquele dia, chegado o fim da tarde, Jesus disse-lhes: atravessemos o mar para o outro lado. Após deixar a turba, acolheram-no no barco, e outros barcos estavam com eles. E então ocorreu uma grande tempestade, e o vento levou as ondas que se lançavam para dentro do barco, de modo que o barco estava a encher-se. Jesus dormia na polpa, e o despertaram, e dizem-lhe: mestre, não te importa que vamos morrer? Despertando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, silencia-te. E o vento cessou e houve grande calmaria. Disse-lhes então: por que temais? Ainda não tendes fé? E os discípulos, temendo muito, diziam uns aos outros: quem é esse que aplaca as tempestades? Quando ele leu isso, ele começou a chorar. Ele não acreditou. Não acreditou. Ele falava de uma tempestade perfeita. Ele falava de uma vida que tempestuosa, e sai essa passagem para ele. E ele ficou sem palavras. Eu disse assim: meu amigo, eu vou te mostrar, eu vou interpretar para ti essa passagem como eu conheço, no que eu acredito. Porque eu não quero que tu te apegues a um ser mágico. Foca no simbolismo. E eu disse para ele: meu amigo, toda a nossa vida é uma grande viagem. A nossa vida é uma grande viagem. Nós estamos em viagem. Estamos viajando por aqui. E toda a nossa viagem inicia com um convite. Porque Jesus convida os seus discípulos na passagem, né? Vamos atravessar o mar. O mar, né? O mar de Genezaré, o mar da Galileia, né? O lago de Genezaré, que era muito grande. Eles diziam que era um mar. Então, Jesus começa convidando. Ele convida. E eu disse, toda a nossa vida física, ela inicia a partir de um convite. Qual o convite? O convite para que nós melhoremos, o convite para que nós evoluamos, o convite de virmos aqui, nessa reencarnação, vivenciar experiências que nos enriqueçam, experimentar circunstâncias que são necessárias ao nosso reajustamento, ao nosso reequilíbrio. E meu amigo, esse mar que eles atravessam é uma grande metáfora para a vida física. Porque a água, o mar, representa a vida, representa a existência. E essa existência é grande, ela é infinita, ela é maravilhosa, mas ela é muito perigosa. Ela é cheia de perigos. E para isso, para fazer essa travessia, nós ganhamos um barco. Um barco. Esse barco é o nosso corpo físico. Esse barco é todas as circunstâncias materiais que nos envolvem. Então sim, meu irmão, o teu barco tem um problema. Assim como nenhum barco é perfeito. Assim como conforme vai passando a viagem, o barco vai ficando mais velho, vai precisando de reparos, vai precisando de mais cuidados. Ele já não aguenta a força da água, dos ventos, das ondas, como aguentava no início da viagem, mas é o nosso barco, é o nosso barquinho. O barquinho que nos leva por essa viagem fantástica. E daí, porque toda viagem tem seus riscos, a vida física é tomada de riscos. E às vezes, nós vivenciamos tormentas na nossa vida. Verdadeiras tempestades. E por vezes essas tempestades são tão grandiosas, são tão fortes, que nós acreditamos que vamos afundar, que vamos morrer afogados nessa grande viagem dentro da matéria física. Daí eu disse para ele: mas agora, meu irmão, veio o ponto. O que aqueles homens
no medo da tempestade, no meio da tempestade, qual foi a atitude deles? A atitude deles é acordar Jesus. Jesus, quando nós estamos vivenciando esses dramas, esses conflitos, essas dores, essas circunstâncias difíceis, geralmente é porque nós estamos deixando Jesus dormindo, adormecido dentro de nós. Nós deixamos Jesus adormecido e nós precisamos fazer o quê? Para vencer a tempestade. Acordar o Cristo que vive em nós. Acordar a Jesus. Chamar a Ele. Acordar Ele que está adormecido no fundo do nosso coração. E é então que as tempestades se acalmam. Porque Ele consegue acalmar as tempestades que acontecem dentro de nós. As tempestades que acontecem por causa do nosso orgulho, acontecem por causa do nosso egoísmo, acontece por causa dos nossos medos, acontece por causa da nossa falta de fé, acontece por falta de tantas vozes dissonantes que nós carregamos dentro de nós, pensamentos intrusivos que às vezes nos levam a tomar as atitudes mais impensadas que podemos tomar. Por que eu fui responder para aquela pessoa daquele jeito? Por que eu fui responder aquele comentário na internet? Por que eu fui falar a verdade para aquela pessoa? Por que aquele fulano me deixa tão bravo? Por que eu reagi? Por que eu agi dessa forma? Por que eu senti medo? Por que eu quis controlar a pessoa? Por que eu quis mandar na pessoa? Por que eu apenas não deixei com mais leveza a coisa acontecer? As tempestades que Jesus acalma são as tempestades que acontecem dentro de nós. Porque são essas tempestades que a gente pode mudar. A gente pode acalmar aquilo que nós pensamos, nós podemos acalmar aquilo que nós sentimos, nós podemos abrandar nosso medo, nossa angústia, nós podemos mudar a nós frente à situação. Infelizmente, nós não podemos mudar a situação. Porque o que acontece na nossa vida nada mais é do que a consequência natural das escolhas que nós tomamos. E como Chico dizia, embora ninguém possa voltar no tempo e fazer um novo começo, todos nós podemos começar agora a fazer um novo fim. Sabe o que aconteceu? Se meu amigo aceitou ir na casa espírita tomar um passe, primeira vez na vida dele, que ele pensou, que ele aceitou, aquela dor, aquela angústia, aquele medo, aquele desalento que ele carregava dentro dele, aquilo tudo que lhe pesava, que lhe doía, que lhe enfraquecia, aquilo tudo foi necessário para que ele começasse a fazer a viagem. É por isso que quando a gente abre o Evangelho e a gente começa a enxergar as nossas dores ali dentro, e quando a gente se sente mais fragilizado é quando nós estamos mais próximos de Deus. Quando mais dores, mais próximos da mudança. Quanto mais escuro a noite, mais próximo ela está do amanhecer. Então aí que vem o ponto. Tudo aquilo, a tempestade perfeita dele, movimentou o seu íntimo e fez ele voltar a um caminho, olhar a vida de outro modo, fazer uma busca espiritual a qual ele estava completamente apartado. Eu não sei como vai ser na frente, eu não sei, os problemas dele não vão se resolver por mágica, mas quem sabe ele vai conseguir mais força, quem sabe ele vai conseguir mais tranquilidade, quem sabe ele vai conseguir respirar e se sentir mais seguro para fazer as mudanças necessárias. Quem sabe? Na verdade, só ele sabe. Na verdade, só Deus sabe. E na verdade, só Deus pode saber, ou você mesmo pode saber como foi difícil estar aqui hoje. Mas entendamos, a qualquer momento nós podemos calar, tentar olhar além da tempestade que vivemos e poder
podemos ouvir a voz que nos convida: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Porque suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. Jesus nos convidando a colocar todos os nossos medos, angústias, complicações, problemas na mão dele e seguir o que ele fala e o que ele faz. E o melhor sempre vem. Geralmente não é aquilo que a gente quer. Todos vocês sabem, certo? Quase nunca é aquilo que a gente queria. Mas sempre, 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 sempre é exatamente aquilo que a gente precisava. Deu tempo? Deu tempo. Viu? E vocês podem até dizer: Rodrigo, tu foi rápido hoje porque tem jogo do Grêmio. Mas tudo que eu não queria essa noite é ver esse time desgraçado jogar, né, cara? Tá incomodando tanto ultimamente. Meus irmãos, obrigado pela paciência de vocês, obrigado pela atenção de vocês. Se alguém dormiu, fiquem sabendo que o meu apelido é Rivotril Espírita e que vocês continuem dormindo bem nessa noite e que nós tenhamos uma semana abençoada de busca sobretudo interior. Que assim seja. Vamos para essa dos lares. Então, que vocês enviem um pensamento positivo para o que o irmão está precisando de ajuda no lugar que ele estiver. Nós vamos fazer a prece da amizade de Maria Dolores. Agradecemos, Senhor, cada afeição querida com que nos deste a vida. Alegria, esperança, entendimento e amor. Enaltece por nós a amizade que vem, resguarda-nos a fraqueza e caridade infinita, sem perguntar por que não podemos ainda entregar-nos de toda a prática do bem. Ser louvado, Jesus, pela criatura boa, que nos escora no caminho, estendendo-nos paz, reconforto e carinho. Toda vez que nos encontra, auxilia ou perdoa. Faça brilhar no mundo o olhar branco e perfeito, que nos tolera as faltas de hora a hora, que percebe nosso anseio de melhora, nos ensina a servir, sem notar nosso defeito. Santifica na terra o ouvido que nos escuta, sem espalhar as queixas e aflições que fazemos, nos erros que passo a passo cometemos, nos nossos dias de mágoa, sombra